O ambiente do país hoje é um ambiente completamente diferente do ponto de vista institucional, político e social do que era no começo do século. Por exemplo, as redes sociais. A preponderância das redes sociais nem se imaginava. Vamos falar agora de governo Lula, das questões, impasses, dificuldades do governo Lula. Vou falar bastante sobre isso com o Miola daqui a pouco. Então, essa notícia aqui da Mônica Bergamo: Lula está ansioso e triste com dificuldades para governar. O presidente enfrenta hoje realidade diferente que a de seus mandatos anteriores, quando comandava o país detendo mais poder. Eu falei um pouco disso na abertura do programa. Esse é um tema central da presidência de Lula. Um tema central. Por quê? O principal eixo da narrativa, do discurso da campanha de Lula é: eu fiz nos 2 primeiros mandatos, eu sei fazer e farei de novo, farei no 3º mandato. A grande questão é que o ambiente global e nacional mudou radicalmente do início do século para cá. Mudou radicalmente. O ambiente do país hoje é um ambiente completamente diferente do ponto de vista institucional, político e social do que era no começo do século. Por exemplo, as redes sociais. A preponderância das redes sociais nem se imaginava. Por exemplo, a autonomia do Banco Central. O Banco Central não era autônomo no primeiro governo Lula. Por exemplo, as emendas impositivas a que parlamentares têm direito de fazer. Isso não existia nos 2 primeiros mandatos de Lula. Então, de fato, o que acontece é uma perda relativa de poder pela presidência da República, e isso está angustiando o Lula, porque amarra, de fato, as ações do governo. A terceira presidência de Lula, ela acontece em condições de governança muito diferentes, no qual há uma redução sensível do poder relativo do presidente, em especial quando se compara com o poder do Congresso Nacional e especialmente do presidente da Câmara. Então, esse é um cenário. Lula tem estado não apenas ansioso e triste, sei que tem ficado irritado, né? Teve uma repercussão enorme nos bastidores do governo, uma reunião de Lula com seus ministros da casa na segunda-feira da semana passada, na qual Lula falou aproximadamente durante 1 hora, né? Muito irritado com as desculpas, com as dificuldades do seu governo. Isso aí, Henrique. Mauro, o presidente, eu uso sempre um exemplo, né? Essa conversa surgiu no outro dia numa conversa entre amigos. Eu uso o exemplo do que ocorreu no início da pandemia, e era o governo do Jair Bolsonaro. Eu não vou entrar no mérito, observe que é para não parecer que é uma coisa crítica. Entraram ali alguns projetos e tal, da coisa da renda mínima, né, do auxílio emergencial e tal. A gente sabe que, como eu disse, eu não vou mencionar o fato de que era contrário, não queria, depois queria dar R$200, enfim, não estou entrando em nada disso. Mas chegou-se a um ponto em que isso foi considerado ponto pacífico e que precisava ser aprovado porque era em prol da população. E os deputados de oposição na época, que eram deputados de centro-esquerda, eles votaram normalmente para aprovar e para que a coisa seguisse em frente. E isso vale também para outras medidas provisórias e coisas que, obviamente, ajudavam o povo brasileiro, coisas diretamente ligadas ao bem-estar básico. O que a gente está vendo agora com essa oposição atual bolsonarista, Mauro, e também com alguns setores do Centrão, é que os caras abertamente estão agindo contra o próprio povo brasileiro. Os caras estão agindo contra medidas do governo, coisas de interesse direto da população. E eles fazem isso naturalmente para prejudicar o ex-presidente Lula, o presidente Lula, e ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não tem nenhum problema na oposição querer ver o seu adversário mal e fora do poder. Isso aí aconteceu agora, durante os 4 anos de Jair Bolsonaro. A oposição queria vê-lo pelas costas, mesmo numa condição complicada. Mas, assim, agir contra os interesses primários e básicos da sociedade. Os caras, por exemplo, vão às redes sociais e criam discursos e mecanismos complexos para explicar por que o preço da carne, né, da picanha, não pode ser popular. Ou seja, eu criei uma teoria para explicar para você, pobre trabalhador que ganha pouco, por que você tem que entender que não é possível comer carne.
e que esse é o seu lugar dentro da sociedade, é não comendo carne, é comendo salsicha e ovo. E assim, os caras trabalham abertamente contra o Brasil. Eles têm que agir contra o governo em alguma medida, eles são oposição, eu não vou ficar aqui discutindo ciência política com ninguém. Mas esse povo quer isso, ele quer que o país retroceda ainda mais para tentar novamente. A fala do Arthur Lira, o Mauro, lá em Nova York, no encontro do LIDE lá, mostrou muito isso aí, ele dizendo abertamente que a extrema-direita tem tudo para voltar. E é incrível como, nesta toada em que estamos, eu sou obrigado a concordar com o Lira. Ela tem tudo para voltar mesmo. Ela tem, se você continuar sabotando o governo nesse nível, naturalmente, essa extrema-direita, até porque ela foi derrotada por uma fração muito pequena dos votos, 1,8%. E assim, se continuar desse jeito, realmente ela vai voltar, né? Se não permitirem que o governo aconteça. Sim. É uma questão crucial essa. O governo amarrado do ponto de vista institucional de um lado e amarrado do ponto de vista político do outro, complica bastante. Deixa eu registrar aqui a Márcia Cruzeiro, sobre o nosso tema ainda da família brasileira. Minha mãe não foi solo, mas nos criou praticamente sozinha. Lembro-me que durante minha infância, sua jornada de trabalho era de 18 horas diárias. Isso não é ideologia, e sim superexploração capitalista. Quem chega aqui também com o superchat, o Paulo Antônio Hickley. Lula precisa urgentemente de uma equipe melhor de comunicação e de um porta-voz. Vamos mostrar aqui, Paulo. Acho que a questão da comunicação é uma questão crucial mesmo para o governo. Acho que há um entendimento distinto dentro do governo, a níveis de compreensão distintas em relação ao governo, de que esta talvez tenha sido uma das principais modificações no cenário da governabilidade do começo do século para cá. No começo do século, o governo funcionava mais ou menos assim. Fazia as ações e a comunicação divulgava as ações. Era isso. Era basicamente isso. Hoje não é mais assim. A comunicação é em si mesma uma ação de governo. Portanto, não é fazer ação e depois comunicar. É comunicar o tempo inteiro. Quando se pensou em fazer ação, enquanto se está fazendo ação, os efeitos da ação, isso é um tema absolutamente crucial da ação de governo. Além disso, entender que nós estamos imersos num contexto de guerra cultural sem precedentes, quer dizer um governo com um nível de combatividade que o governo Bolsonaro teve. Desculpa, gente, estou aqui bem engasgado. Um nível de combatividade que precisa confrontar a extrema-direita, e, de fato, o governo Lula parece um pouco acuado, né, diante do discurso da extrema-direita. A grande exceção que confirma a regra é Flávio Dino. Talvez o Flávio Dino tenha sido o ministro que mais entendeu essa nova dinâmica do governo.